Olá, olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Vamos Embora Talks. E hoje a gente está com um convidado super especial, o economista Hugo Albuquerque. Ele vai esclarecer várias questões que são um calcanhar de Aquiles, principalmente dos profissionais criativos. Hugo é, gente, mestre em administração e em desenvolvimento pela UFRPE, tá? E ele também é especialista em educação financeira. Então, minha gente, vamos aproveitar. Então, ele vai falar um pouquinho mais sobre ele e também vai apresentar e tirar várias dúvidas da gente, para poder a gente conseguir, vamos dizer assim, lidar, né, com essa área que muitas vezes é tão difícil para a gente, dessa área criativa, de conseguir ajustar nossas finanças e conseguir realmente fazer com que o nosso negócio acabe tendo uma, vamos dizer assim, uma saúde financeira melhor. Então, Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso talk, né? Eu queria agradecer pela sua presença, né, e por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. E aí, o nosso talk é todo seu. Pode começar. Obrigado, Nara. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade, né, de poder estar conversando aqui em relação a esse tema que muitas vezes parece um bicho de sete cabeças, né? Mas se a gente souber um pouquinho do básico, se a gente já der os primeiros passos, começar, a gente vê que a gente consegue evoluir, consegue avançar e alavancar cada vez mais o nosso negócio sem depender, na maioria das vezes, de terceiros, né? A gente deixa para depender de terceiros quando o nosso negócio ele está engrenado, quando o nosso negócio ele, de fato ele cresceu ao ponto de você precisar de uma equipe, precisar de um suporte para lidar com as suas finanças. Quando a gente está começando ali, é importante que a gente tenha aquele conhecimento básico, elementar, para a gente conseguir nós mesmos conduzir e levar o nosso negócio ao termo que você falou aí, que é obter a saúde financeira, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa temática. Só me apresentando um pouco melhor aí para vocês, eu não sei se já está projetando aí. Sim. Então, no próximo slide aí, me apresentando um pouquinho para vocês, tá? Eu sou economista e mestre em administração, ambos os cursos pela UFRPE. Tenho uma especialização na área de educação financeira pela UNOeste. Atualmente estou cursando MBA em gestão de vendas pela USP Exalc. Em relação à minha profissão, eu tenho mais de 20 anos de atuação profissional, né, no mercado de trabalho, em empresas tanto nacionais como empresas multinacionais, e aí perpassando por áreas diversas, inclusive a área financeira. Paralelamente, sou professor de ensino superior há cerca de 9 anos e atualmente eu estou como professor de ensino superior e também atuo como analista de inteligência comercial e de mercado na Solar Coca-Cola. Então, acho que eu consigo contribuir aí com vocês em alguma coisa em relação a essa minha formação e essa minha experiência, tá? Então, vamos começando, né? Nossa jornada financeira criativa. Bem, qual é o objetivo aqui desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, né? É compreender, né, principalmente, alguns termos que são essenciais para melhor lidar com as finanças em nossos negócios, em nossos empreendimentos, ou seja, descomplicar as finanças, né? A gente tem que começar a quebrar esse paradigma de que finanças são puramente números. A gente precisa focar em alguns termos que parecem ser um bicho de sete cabeças, mas que, na verdade, são coisas ou contas básicas que a gente já faz no nosso dia a dia e não se dá conta, tá? Preciso integrar a criatividade com as finanças. Por quê? Porque o dinheiro ele está presente no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal e nos negócios muito mais fortemente, né? Então a gente sabe que um dinheiro bem gerenciado, as finanças bem geridas, elas vão potencializar o seu negócio, potencializar o seu empreendimento, tá? E obtendo aí essa saúde financeira, essa boa gestão das suas finanças, você pode alcançar uma melhor autonomia financeira. Ou seja, quando você tem essa autonomia financeira, você não depende de terceiros, porque você mesmo pode tomar as decisões em relação ao seu negócio, naquilo que está
associado às finanças. Então, saber se aquele é o melhor momento para fazer um determinado investimento, comprar algum equipamento que você esteja precisando, fazer algum tipo de financiamento, algum tipo de empréstimo. Quando você tem uma melhor gestão e um melhor controle em relação aos recursos financeiros do seu negócio, você não depende de terceiros, não fica refém de bancos, de instituições financeiras, porque você vai ter minimamente ali um conhecimento para não ser, digamos, ludibriado aí, né? A gente sabe que as instituições financeiras hoje, elas visam os seus interesses próprios, né? Visam apenas o lucro, não tem o foco lá de estar ajudando realmente os empreendedores a alavancar seus negócios. Então, o banco quer bater meta, e aí quando você tem o controle das suas finanças, você consegue aí melhor compreender o cenário financeiro, a situação financeira, o momento em que você está e tomar as melhores decisões que vão levar o seu negócio ao sucesso. E aí eu costumo dizer, né, que finanças corresponde à liberdade criativa. Ou seja, quando você tem um dinheiro bem cuidado, você tem uma maior liberdade para criar. Quando a gente está passando na nossa vida pessoal por alguma situação financeira um pouco mais complicada, a gente está com aquele orçamento mais apertado, falando na nossa casa mesmo, na nossa vida pessoal, isso nos traz o quê? Uma série de preocupações. Então, você fica pensando naquilo, você acaba sendo improdutivo nas suas atividades profissionais, porque você está preocupado com aquela situação, e no mundo dos negócios isso não é diferente, tá? Se você tem dificuldade, está tendo alguma dificuldade financeira em relação ao seu negócio, ao seu empreendimento, isso vai torná-lo mais improdutivo, tá? Então, quando o dinheiro é bem cuidado, essa preocupação é uma preocupação a menos. E aí você fica com mais liberdade para criar e para desenvolver, para despertar ainda mais a criatividade e desenvolver aqui novos produtos, novos serviços em relação ao seu negócio, tá? Então, ó, eu pontuei aqui alguns itens aí que associam a liberdade criativa a uma melhor gestão financeira, tá? Então, quando você tem ali uma melhor gestão financeira, o que é que isso lhe possibilita? É claro, tá? Isso vem, na maioria das vezes, com o tempo, né? À medida que você vai gerenciando melhor suas finanças, o seu negócio ele vai crescendo, vai engrenando, e aí você consegue fazer algumas escolhas, né? É o que a gente chama na economia de trade-offs. Então, você consegue recusar aqueles trabalhos que não te inspiram. A criatividade, ela está diretamente associada à inspiração. Então, se você está fazendo algo ali somente por dinheiro, para cobrir aquele déficit lá que você tem no caixa, você não vai ser tão feliz, né, naquele exercício profissional como você seria se você estivesse fazendo algo que você realmente gosta, tá? Então você consegue ali selecionar melhor aqueles trabalhos que você gostaria de fato de fazer, tá? Além disso, você consegue planejar e executar projetos pessoais dos sonhos, né? E aí, importante a execução, porque é você tirar o sonho, o projeto do papel. O planejamento, né, ele é a etapa inicial, no qual você vai ali registrar aquilo que você deseja, seja em metas, seja em objetivos, e aí tanto pessoais como profissionais, né, obviamente, e aí você consegue também tirar esses projetos do papel a partir de uma melhor gestão financeira. Você pode estabelecer metas de elaborar, de formar uma reserva de emergência, de fazer algum tipo de investimento para daqui a um ano conseguir um determinado valor e ampliar o seu negócio, tirar de fato aquele sonho do papel, tá? As finanças, neste sentido, elas não vão controlar, elas vão libertar, elas vão possibilitar você como criativo, né, como empreendedor, ter uma maior liberdade a partir do momento em que você está com as suas finanças organizadas, tá?
E aí você consegue transformar todas as suas ideias criativas em projetos que são sustentáveis, ou seja, projetos que vão ter uma rentabilidade financeira, né? A gente sabe que fazer aquilo que a gente gosta é muito bom, mas a gente precisa que aquilo forneça algum retorno financeiro. Por quê? Porque para fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem os nossos custos. Então, você gasta, às vezes, com um software, você gasta, às vezes, com um plano de operadora de celular ou de internet para vender o seu serviço, com materiais, insumos diversos, tecidos, se você costura, enfim. Então, você consegue, a partir de um melhor controle, uma melhor gestão financeira, fazer com que aqueles seus projetos, suas ideias, elas saiam do papel, elas passem para a prática e que elas sejam sustentáveis do ponto de vista financeiro, que elas consigam se manter e crescer, tá? E criar com mais leveza sem depender de urgências financeiras. É a ideia de que você, quando tem as finanças sob controle, né, no seu empreendimento, você consegue ali ser mais produtivo, consegue fazer aquilo que realmente você faz por prazer. Então você não está tanto com aquela preocupação ali do retorno financeiro, porque ali as suas finanças, a gestão financeira, ela está sob controle, tá? Então, finanças, ela corresponde à liberdade criativa, e por isso a importância da gente conhecer minimamente aí alguns elementos, alguns conceitos, algumas questões, algumas situações, problemas simples que a gente vai ver aí relacionados às finanças, tá? Vamos seguir. Muito interessante, Hugo, muito interessante essa tua relação de você ter tranquilidade, né? De criar quando você está bem, né, financeiramente, né? E eu acredito também que esse bem financeiramente não se trata nem de você ter dinheiro, muito dinheiro no bolso, né? Mas está relacionado a você entender o que você precisa, né? Porque eu entendo que muitas vezes as pessoas criativas, elas sabem muitas vezes quanto o serviço dela vale, o trabalho vale, mas muitas vezes ela não tem muita ideia do que ela, por exemplo, gasta, como ela gasta, o que ela precisa. Então, muitas vezes ela não sabe o quanto ela tem que vender para poder ela ter um dinheiro X para poder pagar o que ela precisa. E isso também é organização, né? Isso também é você estar claro na sua cabeça que o quanto você precisa vender para poder você cobrir tudo aquilo que você precisa, né? E é muito interessante essa história de você ter essa organização, esse planejamento, porque acaba realmente ficando muito mais leve, né? Que você não fica confuso, não sabe o que vai comprar, o que precisa, ou se realmente aquilo que foi vendido vai realmente suprir aquilo que você vai precisar, típico no final do mês, né? Perfeito, Nara, é isso mesmo. Quando a gente fala de liberdade, não é sobre ser rico, mas é sobre ter tranquilidade para criar no seu ritmo, né? Sem viver naquele corre-corre constante, sem aquele senso de urgência sempre, né? Por quê? Porque principalmente, né, para profissionais aí da área de criatividade, criar com paz é diferente de criar com pressa, né? Em todos os trabalhos, né? Mas quando a gente faz algo que não é exatamente sobre pressão, a gente faz com mais produtividade, a gente faz com a qualidade muitas vezes até melhor, tá? Então tem uma reserva ou um fluxo mínimo ali de caixa que a gente vai falar daqui a pouco, vai evitar você aceitar qualquer coisa para não fechar o mês no vermelho. Então você vai realmente fazer as coisas com mais qualidade, né? Com organização, você consegue ter, de fato, uma melhor gestão financeira. E aí você precisa conhecer o essencial, que é o que está posto aí na apresentação, né? O que é o essencial para o criativo? Bem, existem alguns pontos, alguns elementos e até mesmo algumas ferramentas e ações que todo empreendimento precisa, todo empreendedor, na verdade, precisa conhecer para melhor gerenciar as finanças de seu negócio, tá? Então, primeiro é o fluxo de caixa. O que seria o caixa? O caixa é o recurso que você tem disponível ali em mãos para pagar
as suas despesas do dia a dia, né? Para as atividades do dia a dia do empreendimento. Eu precisei pagar uma conta, eu vou ter ali um saldo em caixa. Então, é todo o valor disponível ali, pode ser decorrente das vendas do seu produto ou do seu serviço, ou pode ser algum valor que você já vinha juntando e reservou ali para manter em caixa, mas é todo aquele recurso que você tem disponível ali para as atividades operacionais, né, para manter as atividades operacionais do seu negócio, tá? E aí o fluxo de caixa, ele é uma ferramenta que vai registrar todas as movimentações desse caixa, ou seja, todas as entradas e saídas de dinheiro, tá? Então, ó, num determinado dia, teve X recebimento e teve Y saída de caixa. Qual foi o meu saldo final naquele dia? E aí esse controle, ele é importante que seja feito diariamente, tá? Eu vou mostrar para vocês, né, daqui a pouco, algumas ferramentas que podem ser utilizadas aí para esses controles financeiros, mas o fluxo de caixa ele pode ser feito de maneira simples numa planilha de Excel. Ou não tenho familiaridade, tem um bloquinho de papel ali para isso, para registrar essas movimentações. O que importa quando a gente fala de finanças, principalmente, é manter os registros atualizados, porque isso leva ao controle, isso vai lhe dar informações, e informação, ela é para ação, tá? Com informação, você consegue tomar melhores decisões mais assertivas, tá? Então, o fluxo de caixa ali é o registro que vai indicar todas as movimentações de dinheiro, né, de recursos financeiros que houve ali no seu negócio dia após dia, tá? Então, importantíssimo manter aí um registro de fluxo de caixa atualizado, tá? Um ponto que é bastante importante também é compreender essa diferença entre lucro e saldo. Por quê? Ora, às vezes você vende ali vamos supor, eu tenho uma pequena lanchonete aqui na minha garagem, né, que eu faço para complementar minha renda, e aí eu vendo coxinha na minha lanchonete. Aí, vamos supor que eu venda cada coxinha a R$ 5, e aí eu vendi 10 coxinhas. Então, quanto que eu obtive ali com receita naquele dia, né? Eu obtive R$ 50, tá? Esses R$ 50 é o meu lucro? Não. E isso é uma confusão que muitas pessoas têm. Acham que aquilo é lucro, acaba gastando tudo e esquece que você precisa arcar com os custos para repor os insumos para produzir mais, né? Ou para pagar os insumos dessa venda que você já fez, que às vezes foi para o cartão de crédito, que às vezes você comprou a prazo, que às vezes você negociou ali com o fornecedor para pagar somente no final do mês, tá? Então tem essa diferença. O saldo seria a receita de vendas, né? É tudo aquilo que você apura decorrente da venda de seus produtos ou serviços, é o seu faturamento, é o saldo que você tem. Para a gente chegar no lucro deste faturamento, desta receita, deste saldo, a gente tem que deduzir todos os custos e despesas, tá? Despesas com insumos, despesas com matérias-primas, despesas com contas, com gastos diversos que você vai ter ali ao longo das suas operações. Então, é preciso ter este conhecimento que é básico, mas que muita gente não tem, que é essa diferenciação entre lucro e receita, ou lucro e saldo, tá? Um ponto também que é importante é em relação à precificação do seu produto, né? A gente sabe que é necessário e importante para um empreendedor, especialmente da área criativa, a valorização do seu trabalho. Você está ali se dedicando horas e horas para produzir um produto de qualidade ou para prestar algum tipo de serviço de qualidade. Então, teve ali o seu esforço, teve ali a sua ideia, e aí você precisa colocar um preço justo. Então, existem algumas
estratégias de precificação de produto. E é importante que se tenha conhecimento em relação a algumas dessas estratégias. Por quê? Muitas vezes você está colocando um preço ali no produto por achismo, sem nenhum tipo de conta, sem ir ali para a ponta do lápis para ver se aquele preço que você está colocando ele está minimamente cobrindo os custos que você teve ali para produzir aquele bem ou para prestar aquele serviço, e você, no final das contas, quando vai fechar ali o seu mês, a sua semana ou o seu dia, você vai ver que você ficou no vermelho, né? Você ficou ali com um saldo no seu fluxo de caixa negativo, tá? Então é preciso entender qual é a melhor estratégia de precificação para o seu produto ou para o seu serviço. Lembrando aí, né, de incorporar todos os custos, porque tem aqueles custos, Nara, que a gente percebe, né? Então, para minha coxinha, por exemplo, né, eu vou precisar de embalagens plásticas para quem vai para viagem, ou mesmo aquele saquinho para quem vai comer no local. Aí já tem que ter o guardanapo, aí já tem que ter o gás, né, para fritar, enfim, o óleo. Então, eu tenho aqueles custos que eu consigo visualizar mais facilmente, né? Esses aí são mais fáceis de a gente fazer o apontamento, né, e identificá-los, para depois ratear e verificar quanto é o custo unitário de cada produto. Mas tem aquele custo que a gente chama de custo implícito, que é o meu esforço, que é a minha dedicação, que são as horas que eu estou abrindo mão de estar fazendo uma outra atividade, fazendo o curso, estar no lazer, estar com a minha família, aquele esforço, de fato, o tempo que eu gasto ali naquele momento. Então, esse custo implícito ele também tem que ser mensurado, porque ele faz parte da valorização do seu trabalho. Então, é necessário que haja uma precificação justa. E aí, conhecer os custos inerentes àquele produto ou àquele serviço que você está ofertando é importante, mas também levar em consideração a sua criatividade, né? O seu esforço, a sua ideia que você está tirando ali do papel e colocando ali em prática, fornecendo ali um produto de qualidade aí para os seus clientes, tá? E aí existem várias estratégias de precificação, né? Você pode, por exemplo, ter uma estratégia ali de começar com o preço de um produto próximo ali de algum concorrente, né? Analisar os preços dos concorrentes. Quem vende aquele produto ou presta aquele serviço semelhante ao seu, como é que está o preço deles? O seu produto tem uma qualidade superior, então vamos aproximar um pouquinho ou superar um pouquinho. Mas se você sabe que você ainda está começando, ainda não tem aqueles materiais de qualidade, sabe que pode melhorar ainda aquele produto, então vamos cobrir minimamente os custos, colocar uma margenzinha de lucro ali, mas vamos deixar o preço abaixo do preço do concorrente, que é para você atrair clientes, né? Inclusive para você obter participação de mercado. Então você pode ali observar o preço dos seus concorrentes principais, aqueles concorrentes que ofertam ali produtos ou serviços semelhantes aos seus, e analisar a qualidade do seu produto ou do seu serviço. Será que o meu produto ele, de fato tem uma qualidade superior ao do meu concorrente? Então aí eu posso elevar um pouquinho a régua e aproximar ou mesmo superar o meu preço em relação à concorrência. Mas às vezes a gente está começando o nosso negócio, nosso empreendimento, a gente sabe que pode melhorar um pouquinho a qualidade do produto, do serviço, dos insumos. E aí, nesse caso, minimamente o nosso preço ele precisa cobrir os custos, né, que a gente teve ali para produzir aquele item. Mas se você elevar muito a régua, isso pode fazer com que haja uma baixa demanda pelo seu produto, porque você estaria colocando um preço, de repente, acima do preço do seu concorrente, que tem um produto de qualidade muito melhor que o seu. Então, preciso fazer algumas análises aí, minimamente, para poder definir a melhor estratégia de precificação, tá? Porque não existe uma fórmula mágica, tem que ser aquela que mais se adequa
ao seu negócio, ao seu empreendimento, ao mercado, aos concorrentes, aos clientes potenciais, tá? E também, importantíssimo, manter uma reserva e fazer reinvestimento. Então, o lucro que a gente explicou, né, agora há pouco aí para vocês, parte dele precisa ser direcionado para reinvestimento. Claro, você precisa fazer uma análise, né? Mas se você obteve lucro, significa que aquilo está dando certo. Então, reinvestir parte desses lucros para poder você conseguir produzir mais, para poder você ampliar o seu mix de produtos ou ampliar os seus serviços e sempre lembrar de parte desse lucro também ser destinado para você formar uma reserva, né? Por quê? Porque isso lá na frente vai lhe levar a obter autonomia financeira, ou seja, vai fazer com que você tome as rédeas do seu negócio em relação ao futuro, né? Lhe propiciando aí maior segurança e maior crescimento. É bem interessante essa história que você fala, que a gente realmente tem que conhecer o mercado, né? Se você tem que conhecer seus concorrentes para poder você realmente conseguir saber se aquele preço que você está cobrando realmente é esse preço justo aí. Porque quando você vai ver pessoas que estão cobrando mais barato, pessoas que estão cobrando mais caro, e onde é que você está aí nessa posição, né? Então, acho que uma das grandes realmente estratégias é realmente a gente conhecer em que mercado a gente está inserido e como a gente pode se posicionar nele, né? Acho bem importante Exatamente. isso. Na verdade, Nara, não é o foco aqui, né, mas tudo está interligado. A análise de mercado, o conhecimento de mercado, ele é a etapa anterior, né? Então, antes de você começar a empreender, você precisa fazer toda uma análise de mercado para poder entender aí o perfil dos seus clientes, entender os seus concorrentes, para poder verificar se haverá demanda para aquele produto ou aquele serviço que você pretende lançar, fazer uma pesquisa de mercado, observar o comportamento do mercado. Isso é uma etapa anterior que faz parte do planejamento, mas que, é claro, assim como as finanças, está diretamente ligado ao sucesso do negócio, tá? Então, aí, né, reforçando o que a gente havia falado, né, o saldo é todo o dinheiro que vai estar disponível na conta bancária. Esse dinheiro decorrente aí das receitas, né, que é o seu faturamento, que é tudo aquilo que foi apurado da venda dos produtos e dos serviços, enfim, ou mais alguma reserva que você possa ter, tá? Contanto que você tenha aí o cuidado de separar essa reserva do caixa, né? Isso é um ponto importante aí. Manter a reserva é importante, mas a reserva ela é para emergência, né? Reserva financeira, reserva de emergência, reserva estratégica, são para situações pontuais, tá? O saldo em caixa é para manter as atividades operacionais do dia a dia aí do seu empreendimento, tá? E o lucro é aquilo que sobra depois de você pagar todos os custos e as despesas do negócio. Então, quando eu pego lá o meu saldo, meu faturamento, a minha receita, faço todas as deduções, sejam de impostos, sejam referentes a pagamento de fornecedores, seja a pagamento de mão de obra, alguma pessoa que você tem ali para lhe ajudar, seja o seu próprio prolabore, enfim. Aí o que sobra de fato é o lucro, né? Então, um exemplo aí bem simples, né? Você vendeu R$ 1.000, mas gastou 800 para produzir lá o produto, a coxinha lá que você vendeu, né? As coxinhas, né, que você vendeu, então o seu lucro verdadeiro é 200. O R$ 1.000 ele seria ali o saldo que você obteve com a venda desses produtos, tá? Outro ponto importante aí, quando a gente fala de caixa, de movimentação, de saldo, de lucro, enfim, que é até uma dica que eu não me recordo se vai estar lá na frente, por isso eu vou falar logo para não deixar passar, é a questão de você ter muito cuidado para não misturar as suas finanças pessoais com as finanças relacionadas ao seu negócio, ao seu empreendimento. Isso é uma coisa que acaba prejudicando muito empreendedores, principalmente empreendedores que estão
ali no início, que muitas vezes não tem um conhecimento mínimo, um conhecimento técnico em relação a essa parte mais de finanças, né? Mais da área de finanças. E aí, ó, entrou aí os R$ 1.000 que você vendeu, vou pagar uma fatura do meu cartão de crédito que eu comprei ali um sapato e pronto. Esse sapato, ele tem relação com a atividade, com a prestação do seu serviço? Se sim, claro que pode. Ele ali é uma ferramenta de trabalho. Se não, é um sapato que você usa para sair, para fazer qualquer outra coisa, ele não deve ser pago com o valor que entrou ali no seu caixa referente ao seu negócio, ao seu empreendimento. E pode sim ser pago, desde que seja do seu prolabore, né, que é o valor que você vai tirar de salário para si próprio. Aí, se você se organizou, se planejou para retirar um prolabore X, com esse prolabore que é o seu salário, aí você pode fazer o que você quiser, mas do lucro, né, do valor que você deveria destinar para a reserva de emergência do seu empreendimento, ou mesmo para investir, ele não pode ser utilizado, do seu faturamento, não pode ser utilizado para pagar contas pessoais, então não pode misturar, tá? Algumas ferramentas que a gente tem para controle, né? Então, ó, caderno simples é essencial, principalmente, pessoal, para negócios que estão muito no começo, que você não tem lá uma grande quantidade de clientes, está começando a empreender agora, não está fazendo ainda nenhum tipo de gestão. O caderno, papel e caneta é essencial, tá? E a gente sabe que tem algumas pessoas que, de fato, não gostam ou não têm muita familiaridade, né, com ferramentas mais tecnológicas, né, Excel, planilhas, aplicativos. E aí, para não deixar de registrar, caderno simples, né? Caderno simples, para mim, ainda é uma solução que não ficou obsoleta, tá? Então, hoje, eu ainda anoto, apesar de utilizar planilha, apesar de utilizar aplicativos, eu ainda uso muito o meu bloquinho de papel lá para anotar as minhas continhas lá do mês, certo? Então, quem prefere aí o físico, utilize o caderno. O negócio é não deixar de fazer, tá? Mas aí, ó, quem já tem mais familiaridade aí com planilhas, pode utilizar o Excel, pode utilizar o Google Sheets, e aí é o que eu recomendo já para negócios que estão mais engrenados, né, que já tem ali uma carteira de clientes, que já consegue ali ter um fluxo de caixa mais dinâmico, né, mais um saldo em caixa mais elevado, e aí realmente precisa ter uma ferramenta de controle um pouco mais robusta, corre lá para a planilha. Aí buscar, às vezes, né, quem não tem aí essa familiaridade, né, com essa ferramenta, mas hoje tem aí o YouTube, ó, que ensina gratuitamente aí como você pode se desenvolver aí no Excel e minimamente você preencher informações lá. É registrar, o registro ele é essencial. E aí tem alguns aplicativos, né, como eu coloquei aí, né, o Organize, o Mobius, o Guia Bolso, que são aplicativos que têm versões gratuitas que dá para você fazer o básico ali, tá? Também tem as versões pagas, então você pode, inclusive, adquirir essas versões pagas desde que isso esteja no seu planejamento financeiro, né? Porque isso é um custo também que você vai ter em relação às suas operações, as operações, as atividades do seu empreendimento. Então você pode também obter ali a versão mais completa, as versões mais completas, que são as versões pagas, mas ele tem aí as versões gratuitas que pode atender também, tá? Mas não consigo, então vai lá para o papel. O negócio é não deixar de fazer, né? Pega o papelzinho com o auxílio da calculadora ali do lado e vai registrando ali todas as suas informações financeiras, tá? E aí, qual é o melhor método? É aquele que mais se adapta e se adequa à sua necessidade e ao seu perfil, né? À sua personalidade, ao seu método, ao seu modo de trabalho. Então, tem familiaridade com o aplicativo, está sempre com o celular ali na mão, faz tudo pelo celular, vai para o aplicativo. Eu prefiro, sou mais tradicional, vou anotar mesmo. E aí eu
sou mais intermediário, tenho um notebook, tenho um tablet, então vou correr para a planilha, mas não vou deixar de registrar, tá? Então, ó, aí ainda falando aqui da questão da lucratividade, né, que isso é bem importante, né? E aí um exemplo simples aí de um estudo de caso de um artesã no bazar. Essa artesã, ela vendeu R$ 1.000. Mas aí, ó, ela gastou R$ 400 com materiais, R$ 100 com transporte, pagou Uber para ir e vir para esse bazar, ainda pagou R$ 150 para ajudar no aluguel do espaço. Então, qual foi o lucro real dela? O lucro real nada mais é do que o valor das vendas totais, né, que é a receita, né, que ela obteve com a venda das roupas aí que ela produziu, subtraindo todos esses custos. Aí eu coloquei alguns exemplos de custos, mas pode haver outros aí. Tem que estar mapeado todo o custo, por menor que ele seja, porque aí você vai, de fato, obter qual foi o valor da sua lucratividade. Então, eu fiz um lanche, almocei, aí porque eu passei o dia inteiro lá no bazar, almocei, gastei R$ 5 apenas. Hoje não tem mais lanche de R$ 5, mas supondo que sim. É pouco, mas tem que colocar lá, tem que estar apontado lá todo e qualquer custo relacionado ao seu trabalho, porque aí você vai, de fato, obter a informação real do seu lucro. Então, nesse exemplo aí, após deduzir todos esses custos aí, a gente obteve um lucro real de 350. Então, o que importa de fato para a sustentabilidade do seu negócio é o lucro real. Ou seja, não é simplesmente aquilo que entra. Depois que eu subtrair todas as minhas despesas e custos daquilo que entrou, aí sim eu consigo ver se o meu negócio está sustentável ou não. E se ele tem potencial para continuar sendo sustentável, né? Então, ó, nesse caso aí, a gente obteve um lucro de R$ 350. Se ela mantiver, né, esses custos, né, se a artesã aí, ela mantiver esses custos, há um grande potencial. Se ela mantiver esses custos e mantiver essas vendas, há um grande potencial para esse negócio ele crescer, tá? Então, ó, digamos que ela consiga vender o dobro, e aí a gente tem um ponto quando a gente fala de economia, que seriam economias de escala, né? Então você produz mais e aqueles seus custos fixos eles acabam se diluindo ali naquela produção, tá? Então você produziu mais e conseguiu vender mais, você já dilui esses R$ 150 de aluguel entre as várias outras unidades das peças que você produziu. Então, o que a gente chama de economias de escala. E aí você vai aumentando o seu lucro, tá? Então, imagine que não houve registro. Vamos supor que a gente está num cenário agora que, em vez de lucro, a gente obteve prejuízo. Em vez de R$ 350, ela ficou devendo 50 do aluguel. Só conseguiu pagar 100. Mas aí, ela, ó, eu não consegui pagar, não, vou pagar amanhã, mas eu vou continuar aqui insistindo no meu empreendimento. Vai lá no outro dia, né, como esse aluguel do espaço ele é diário, aí não conseguiu pagar novamente. Então, já ficou 50 de dia com 50 de outro. Então, se não houver esse mapeamento aí de custos, né, identificado para onde foi tal recurso, com que mais você gastou, com que menos você gastou, você não consegue tomar decisões. Então, você precisa da informação financeira, você precisa do registro financeiro. Então, ó, de repente, ó, a gente não conseguiu porque a artesã percebeu que gastou muito com materiais, ou gastou um valor desnecessário com transporte. De repente, ela foi de transporte de aplicativo, mas ela poderia ter ido de ônibus, não ficava tão distante, ela não tinha que levar tantas peças assim, e aí, ó, mapeou, identificou onde é que está a oportunidade e trabalhou para reverter. Não é para desistir, porque não fechou no positivo ou porque fechou no 0 a 0, não. É para você conseguir
para você, a partir dessas informações, conseguir ali identificar quais são as oportunidades de reversão e minimizar custos e despesas visando obter um resultado positivo, ou seja, de fato obter lucro, tá? Muito legal esse teu exemplo, porque faz com que fique muito claro que as pessoas entendam que elas têm que entender que quanto menor os custos de tudo aquilo que ela, vamos dizer assim, usa ou vamos dizer assim, precisa, né? Ela precisa reduzir tudo que ela puder, porque tudo isso vai depois reverter em lucro para ela, dependendo da venda. E isso é muito interessante. Perfeito, Nara. É um ponto importante que você colocou, porque às vezes o que acontece? A gente acha que aumentar lucro é só aumentar vendas. Mas se eu aumento vendas e na mesma proporção eu aumento os meus custos, o meu lucro ele não vai sair do lugar. Então eu tenho que de fato aumentar as vendas, né? Quem é que não quer vender mais, conquistar mais clientes, vender mais para aqueles mesmos clientes? Mas ao mesmo tempo eu tenho que buscar formas e alternativas de diluir e minimizar os custos e as despesas. E eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver tudo mapeado. Se eu não tiver, eu não sei para onde é que eu estou direcionando aquele gasto, onde é que eu estou gastando mais, onde é que eu estou gastando menos, tá? Então, existem aí alguns elementos também que são importantes, né? O custo que a gente já falou, já comentou aqui, né? Que é quanto você gasta para produzir ou para entregar, para prestar aquele serviço, enfim. E aí, custo está muito relacionado a produção em si, né? Então, quando a gente fala de custo, a gente está associando muito a custos produtivos, mas aí eu poderia ampliar essa ideia de custos e trazer despesas e trazer gastos, que são aqueles outros gastos, né, que não estão diretamente relacionados à produção do bem ou à prestação de serviço. São gastos um pouco mais indiretos, tá? E tem essa questão importantíssima aí, que é preço e valor, tá? Então, eu costumo dizer que valor ele está relacionado à percepção do cliente em relação ao seu produto, né? O preço é aquilo que você vai cobrar dele, né? Então, dadas aquelas estratégias de precificação que a gente comentou um pouco lá atrás, você optou por simplesmente cobrir os seus custos e colocar uma margenzinha mínima de lucro lá. Então, é o preço, é aquilo que você estabeleceu como valor monetário para vender o seu produto aos clientes, para ofertar o seu produto, tá? Mas o valor é aquilo que traz a experiência para o cliente. O valor está muito associado à questão da experiência. Então, será que o seu cliente ele vai achar que você está cobrando um valor justo pelo seu produto? Então, isso vai depender da percepção que ele tem. E aí é onde está o diferencial, porque é a partir da percepção do cliente que você consegue, né, ali movimentar o seu preço. Então, se o seu cliente ele acha que o seu produto ele vale mais, o que é que você pode fazer? Aumentar o preço do seu produto. E isso vai lhe dar uma folga em relação à sua margem de lucro, tá? Mas, por outro lado, se o cliente ele tem a percepção que o seu produto, o seu serviço, ele vale menos, nesse caso aí você precisa ter cuidado com reajustes de preço, porque isso pode fazer com que a demanda pelo seu produto, ela diminua. E aí, ainda neste sentido, né, de precificação, de valor, mais especificamente precificação aqui, como é que a gente pode ter alguma estratégia, né? Como já havia colocado anteriormente aqui para vocês, né? O preço, uma das estratégias é cobrir minimamente o custo, mais um percentual de lucro desejado. É claro que você não pode subir muito a régua aí. Por quê? Porque também vai depender do valor que o seu produto agrega para os clientes, da percepção dos seus clientes. Então, quem não quer lucrar mais? Todo mundo quer lucrar mais, toda empresa, todo empreendedor, todo negócio precisa lucrar. Mas essa margem de lucro aí, ela precisa ser uma margem
de fato aceitável pelo mercado, tá? Então, para o custo, você vai levar em consideração tudo aquilo que vai ser incorporado ao produto, né? No sentido de insumos, de materiais, de embalagem, enfim. E a margem de lucro seria referente ao retorno que você espera daquele produto. No caso de serviço, né, como a gente, na maioria dos casos, não tem tantos materiais produtivos, porque o serviço ele é algo que é mais intangível. Claro, você pode ter ali uma máquina, um equipamento, etc. Mas aí a estratégia de precificação ela já vai estar mais relacionada às suas horas de prestação daquele serviço. Então, definir ali um valor hora, você pode definir a partir de uma experiência que você obteve no mercado de trabalho com um determinado salário, qual era o seu valor de hora. Você agora está se dedicando mais ou menos, né? Tem a questão do seu esforço, daquilo que você está abrindo mão. Então, definir um valor hora, multiplicar ali pelas horas trabalhadas que você se dedica para prestar aqueles serviços. Mais as despesas, né, que são despesas mais indiretas, não necessariamente custo, porque o custo ele está muito relacionado à produção em si de um bem tangível, mas impostos e outros gastos aí. E não está posto aí, mas você também precisa incluir uma margem, um percentual aí de lucro desejado. Avançando, tem aí também um caso, né, de um designer, né, que trabalhou aí 2 horas de trabalho a R$50. Então, estou falando aí de um serviço, né, um designer gráfico, ele está prestando um serviço. Então, trabalhou 2 horas a um valor de horas R$50 por hora, né, que foi o valor que ele estabeleceu, dado a sua dedicação, o tempo que ele gastou fazendo o curso e se formando, enfim, um valor que ele achou justo aí na média do salário de um designer no mercado, né? Então gastou 2 horas, R$100. E aí tem um software que ele vai utilizar, que ele paga uma licença aí pelo uso desse software para poder prestar o serviço. E aí essa licença é paga mensalmente, ele fez aí um cálculo para descobrir quanto proporcionalmente desse valor da licença ele gastou para produzir, para prestar esse serviço. Então, R$10, mais R$15 de impostos e taxas, então, minimamente, o preço sugerido seria 125, que é esse somatório aí. Neste caso, eu estou falando de um preço que minimamente está cobrindo as despesas que ele teve aí com a prestação desse serviço, né? Claro, levando em consideração também a hora de trabalho dele. Mas eu poderia, ainda assim, colocar um percentual de 10% aí em cima desse valor, por exemplo, para obter uma margem de lucro, que eu vou utilizar para montar minha reserva, para reinvestir, para juntar, para comprar um notebook mais potente, para atualizar o software e etc. Tá? Avançando, né, a gente falou aí de finanças com liberdade, né? Que finanças ela corresponde à liberdade criativa e finanças tem que ser finanças com propósito. Por quê? Porque aí você consegue realmente fazer aquilo que importa para você, aquilo que você gosta de fazer, tá? Você consegue melhor se planejar para executar as suas atividades, melhor selecionar aqueles projetos. E aí, é claro, eu estou falando de negócios que, às vezes, estão começando, mas negócios que já estão engrenados, eles conseguem ter uma maior flexibilidade, né? Aqui eu acredito que tem criativos em todos os níveis, né? Mas pessoas que estão iniciando, talvez elas não consigam ainda ter esse dinamismo, essa flexibilidade de escolher fazer só aquilo que gosta. Mas aí, se você já começa com organização, já começa tentando ali ter uma gestão financeira com propósito, isso vai fazer com que você obtenha essa flexibilidade mais rapidamente. Então, tudo parte ali do planejamento, tá? Então, ó, ter metas financeiras realistas é extremamente importante. Então, objetivos, metas, sonhos, ter aquela definição mais específica possível. Então, você colocar de fato em números. E aí tem alguns exemplos. Guardar R$3.000 para lançar um curso em 6 meses. Então, você colocou ali um prazo,
de 6 meses e colocou um valor e como você vai guardar esse valor. Então, eu estou guardando mensalmente por 6 meses o valor X. É tentar chegar a uma meta, um objetivo mais específico possível. Tá? Então, é colocar seus sonhos, suas metas, seus objetivos em números no papel, monitorar e acompanhar para ver se você está conseguindo alcançar. Mas essa meta ela precisa ser realista. Não adianta eu colocar guardar 3 mil se eu só consigo guardar 300. Então, a meta tem que estar guardar 300, tá? Ou um pouco mais desafiadora, 350, tá? Divida e conquiste, né? Então, se você tem aí um sonho de abrir uma unidade, você hoje trabalha na sua casa, você tem um sonho de abrir uma loja física, então você pode dividir esse sonho. Eu quero, no primeiro ano, conseguir X valor, no segundo ano, dobrar esse valor, no terceiro ano, então você consegue ali fazer um planejamento a partir dessa divisão, tá? E o monitoramento, né? O monitoramento ele é uma ferramenta também financeira. Você precisa fazer um controle para poder verificar se aquilo que está sendo executado está conforme o planejado. É importante, né, fazer uma reserva de emergência, uma reserva financeira é essencial para imprevistos. Então, sempre destinar um valor daquele lucro para reserva, uma parte para reinvestimento, e para isso você precisa fazer uma precificação inteligente, como a gente colocou atrás, há pouco, né? Então, se você define uma estratégia de precificação que minimamente vai cobrir apenas os seus custos, você não vai ter nenhum valor excedente aí para destinar nem para reserva, nem para reinvestir. Então, você precisa pensar numa estratégia que você consiga contemplar esses três cenários. Formar a sua reserva de emergência, reinvestir no seu crescimento e ainda obter um saldo em caixa ali para as operações do seu dia a dia, tá? Então, a reserva ela é essencial e reinvestir é essencial também para conseguir fazer com que você alavanque o seu negócio, para conseguir manter o seu negócio em crescimento. E quais são os erros mais comuns que a gente tem aí em relação a lidar com o dinheiro, né? Cobrar de cabeça sem saber o custo, é o que eu falei anteriormente, né, que a gente estava conversando aqui anteriormente, eu definir um preço sem minimamente ir lá para o papel saber quais foram os meus custos, né? Então, se eu não sei quais foram os meus custos, como é que eu sei que aquele preço ele está conseguindo cobrir ali os meus custos e me dando uma margem para eu formar uma reserva e para eu reinvestir, né? Então, eu tenho que minimamente conhecer, saber os custos e as despesas para cobrar um preço estratégico, tá? Outro erro aí que eu já havia falado para vocês, que é misturar conta pessoal e profissional. Então, não pode, tá? O que é gasto da empresa é gasto da empresa, o que é gasto do seu pessoal é gasto do seu pessoal. Essas finanças, elas não podem ser misturadas, tá? Achar que a organização financeira é coisa de empresa grande, né? Melhor dizendo, não. A organização financeira é desde a nossa vida pessoal, na nossa casa, no nosso dia a dia, onde a gente faz um orçamento ali, para verificar se a gente vai conseguir pagar todas aquelas contas, antes de fazer uma compra, analisar se aquilo vai caber no valor que eu vou receber no mês. E para empresas ou negócios, empreendimentos que estão ali iniciando, também tem a mesma importância de uma empresa grande, já estruturada, né? Porque se você começa errado, há grandes chances de continuar e o negócio nem chegar a existir. Então, a organização financeira ela precisa ser desde o início, desde o começo lá do seu negócio, do seu empreendimento. E aí, por isso, você precisa ter esses conhecimentos mínimos aí para começar sozinho, sem depender de outras pessoas, saber pelo menos o básico. Não tenha vergonha de falar sobre dinheiro,
certo? Falar com quem entende, conversar com outros empreendedores, pedir ajuda, existem consultorias aí, até mesmo consultorias e suportes gratuitos que você pode fazer para poder desmistificar e para poder aprender um pouco mais em relação a como melhor lidar com as suas finanças, tá? E é preciso também acompanhar o próprio crescimento financeiro, ou seja, vender mais não adianta se o dinheiro some, que a gente também tinha colocado há pouco. Eu vendo mais, mas gasto mais, então eu continuo ali no 0 a 0, no soma zero, tá? Então eu preciso monitorar, controlar e acompanhar para poder alavancar o seu negócio e manter a saúde financeira do seu negócio. E qual é o checklist básico aí para começar? Então, aí é checklist básico mesmo. Isso aqui precisa ser feito por qualquer pessoa. Saber seu custo fixo mensal, né? Ou seja, saber o quanto você gasta ali e que não está associado ao seu produto ou ao seu serviço. Ou seja, o custo fixo é aquele que não varia com a produção. Então, temos o custo variável, que é aquele que quanto mais você produz, mais você gasta. Se você produz menos, você gasta menos. E eu tenho o custo fixo, que é aquele que independe. Por exemplo, um aluguel é um custo fixo. Independente se você produzir mais ou menos, ele vai estar sempre ali naquele mesmo valor. Então, é importante saber qual é o custo fixo. Na verdade, você precisa saber o custo fixo e o variável, tá? Não é só o fixo. Fazer o apontamento, né, que é anotar todas as entradas e saídas, e aí é o fluxo de caixa que a gente falou, fazer esse registro. Ter um preço mínimo definido, um preço mínimo estratégico definido, que cubra os custos e lhe dê ali uma margem de lucro para você destinar para a reserva, para você reinvestir. Separar, né, o valor mensal para a reserva e reinvestir parte do lucro. Então, esses três últimos aí, eles estão bem interligados. Então, isso aqui é básico e precisa ser feito, tá? Isso aqui vai ajudar o seu negócio a engrenar e vai ajudar a garantir o sucesso do seu empreendimento. É bem interessante, né, Hugo, que no slide anterior você falou dessa história do dinheiro, né? De o pessoal ter vergonha de falar de dinheiro, né? E, e principalmente os criativos, né? Os criativos eles estão muito ligados nessa história de muitas vezes esse trabalho é apenas um passatempo, ou as pessoas muitas vezes veem aquele tipo de trabalho, dependendo do tipo de trabalho, ou da forma como a gente se posiciona, que aquele trabalho ele não vale muito, não tem um valor, né? E isso faz com que muitas vezes o próprio criativo ele tenha vergonha de cobrar o valor, o preço, né? O valor monetário que ele acha que o produto dele vale. E isso é uma coisa muito difícil de conseguir mudar, né? De conseguir quebrar na cabeça de quem trabalha com criatividade. Porque aquilo que. E também até desmistificar que aquilo que é criativo não pode ser vendido, né? Ou seja, de você. É criatividade, então alguma coisa que a pessoa não está sofrendo tanto para fazer. E aí, por isso que não precisa ser pago por isso, né? Então, essa coisa da relação, né? É muito forte. Principalmente quando a gente vem de um contexto em que até vamos dizer assim, a própria industrialização, o próprio período industrial, esse período que vem da Revolução Industrial, que dizia, para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar muito. Ou você precisa ter um sacrifício muito grande. Então, isso tudo vem de muito antes e que criatividade não tinha valor, né? E com essa história da economia criativa, a gente acaba quebrando um pouco esse pensamento, ou tentando quebrar, mas trazer para os criativos exatamente esse olhar aqui que você trouxe hoje, de uma forma muito simples, muito clara da gente entender, que eu acho que é muito, muito, muito importante, tá? E aí passo para você dar o seu recado final. Bem, recado final, pessoal, é que a gente não precisa ser um expert, né, para poder começar a melhor organizar as suas finanças, as nossas finanças. E aí eu falo isso também, né, que vocês podem levar algumas dessas dicas para as suas vidas pessoais. Então a gente precisa apenas começar, né, dar o primeiro passo, entender o mínimo ali, e à medida que você vai
executando, vai controlando, vai organizando, vai planejando, vai mapeando, vai anotando, vai registrando, você acaba ali pegando o gosto e tornando-se um expert. Né? E os números, principalmente números financeiros, né, resultados financeiros, eles demonstram o seu sucesso criativo. Então, quando você vê ali que você vem obtendo resultado positivo, lucro, né, tá sempre no verdinho ali ao longo dos meses, por menor que seja, depois você vai vendo que aquilo vai crescendo, aquilo está contando a sua história. Então, está apontando que o seu negócio ele está dando certo e que você pode ir muito mais, né? E a criatividade, né, e autonomia, elas vão andar juntas à medida que você tem uma boa gestão financeira do seu negócio. Você consegue aliar, né, a liberdade e a autonomia com a criatividade, tá? Então, as finanças, elas não podem ficar em segundo plano, né? Muitas vezes você está muito ali envolvido na produção, em ofertar aquele serviço, muito engajado ali naquele processo produtivo, em correr atrás. O empreendedor é assim, né? Mas você acaba deixando essas questões um pouco mais técnicas de lado. E aí, para finalizar, eu coloquei aí algum material, né, na verdade, né, eu tenho um autor aí que eu gosto muito, que é Gustavo Cerbasi, que tem muitos livros aí para quem gosta, tem curiosidade, tem interesse nessa área de finanças, e tem um Instagram que eu recomendo, que é o Economia Diária, que me ajudou muito, né? Eu nem sempre fui organizado financeiramente, tá? Então, a Economia Diária me ajudou a abrir minha mente, a começar a dar os primeiros passos a investir, né? Porque o investimento, ele potencializa o seu dinheiro a poupar. Então, da Veridiana Lopes, ela dá muitas dicas, tanto para a sua vida pessoal, como para empreendedores e empreendedoras. Ela tem alguns focos aí voltados para o público feminino também, então eu acho super válido quem puder seguir no Instagram. E aproveitar os recursos diversos e disponíveis que tem aí na internet, YouTube, também Instagram, né? Tem vários sites aí de finanças que trazem já planilhas prontas que você vai precisar adaptar, fazer um ajuste ou outro, mas já pode utilizar, né? Tem os aplicativos gratuitos, enfim. Então, tem uma série de coisas aí que você pode utilizar, que vocês podem utilizar aí para fazer essa gestão financeira e auxiliar a obter o sucesso do seu negócio. Coloquem a criatividade para as finanças também, tá? Pois é, né? A gente tem que realmente fazer com que isso seja tipo uma mola impulsionadora, né, do negócio, né? E parar com essa história de que criativo não pode ganhar dinheiro e não pode pensar em dinheiro, né? Não A só gente trabalhar como deve, exatamente. Então, Hugo, eu quero agradecer, né, a tua disponibilidade e agradecer também todo o conhecimento que você trouxe aqui para o nosso bate-papo. Então, eu espero que todo mundo tenha gostado e que realmente utilize isso nos seus negócios, no seu dia a dia, tá? Hugo, você pode até apresentar e dizer o teu Instagram aí, se você quiser, para que as pessoas sigam. eu Né? não uso muito o Instagram, mas eu coloquei no final, é porque ele tirou o slide, tinha um último slide com o meu LinkedIn. Ah, o LinkedIn, tá. Deixa ele colocar lá. O teu Pronto. LinkedIn, ótimo. Então, quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, para pedir alguma sugestão, material, ou enfim, qualquer coisa, pode entrar em contato aí que eu vou respondendo à medida do possível, tá bom? Que bom, que ótimo. Muito obrigada. Muito Valeu obrigada, Hugo. pela Então, a oportunidade. gente termina aqui esse nosso talk e espero que todo mundo tenha curtido e até mais. Até mais, tchau, tchau.